Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estarmos aqui na casa do Senhor para compartilharmos da sua palavra e aprendermos cada dia mais. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, estar aqui com meu amigo pastor Rodney, irmã Lucília, que trabalha com a missão e pelo esse coração missionário que a congregação Getsemane tem, né? A congregação Getsemane sempre foi uma congregação missionária e nos ajuda a cada dia manter por mês essa folha de pagamento da obra missionária. Graças a Deus, Bacabal é uma igreja missionária. Nós temos quase 30 missionários no campo, tanto aqui no nosso Maranhão, alguns estados também a gente já contribuiu muito com o Ceará, com o Piauí, também estamos contribuindo ainda com o Peru e também estamos contribuindo com a Bolívia. Eu até falei para o pastor Rodney para nos ajudar a fazer uma parceria com uma amiga dele, né? Que ela está, onde é, pastor? Aquela sua amiga? Na Tailândia. É uma irmã que está na Tailândia, faz um trabalho excelente. E se Deus confirmar, nós queremos também fazer essa parceria com ela. Então nós louvamos a Deus, irmãos, por isso, e louvamos a Deus pela sua vida e pelo seu empenho, né, nas contribuições da obra missionária. Parabéns à Lucília, que trabalha com a gente na coordenação da Secretaria de Missões. Eu basicamente até me cobro às vezes, porque nós estamos fazendo papel só de pagar, né? Arrecada e paga. Está faltando mais tempo para algumas ações, né? Mas essa tarefa demanda tanto tempo, irmãos, que os irmãos não têm ideia. Às vezes a gente fica assim aperreado, às vezes a gente fica preocupado. É mais ou menos como aquele aluguel que todo mês parece que a gente paga e já vem de novo o aluguel para a gente pagar novamente. Então é uma folha de pagamento de R$45 mil, e todo mês nós temos que fazer esse valor. Faça chuva ou faça sol. Agora que vai fazer chuva, né? Eu quero até fazer o pedido para os irmãos, todos os cultos, os irmãos sejam assim. Mas quando for culto de missão, estiver chovendo, venha do mesmo jeito, viu? Porque quando chove, a oferta, né? Muitos irmãos não vêm ao templo por conta da chuva, é o desafio do inverno. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, abra sua Bíblia aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 9. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra sobre a vocação de Deus para a nossa vida. A gente sempre fica num dilema do que pregar, o que falar, e me veio esse tema no coração para compartilhar com você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 9. Procure aí, o exercício de abrir a Bíblia faz parte do culto, e a gente precisa manusear bem essa palavra. Quantos já acharam, pode dizer amém? O texto sagrado diz da seguinte forma, segunda carta de Paulo a Timóteo, em 9, ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Vamos ler mais uma vez, eu queria agora ler com a igreja, todo mundo junto, vamos lá? Que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meus queridos irmãos, essa palavra vocação, ela tem que fazer parte da vida espiritual do crente. Eu costumo dizer que se Jesus só nos salvasse, já estava bom demais. Mas Ele nos chamou
e nos salvou para um trabalho, para uma tarefa e para uma missão. Todos nós que estamos aqui, estamos envolvidos com a obra missionária, com a obra de Deus nessa terra. E a Bíblia Sagrada diz, Pedro falando aos irmãos da diáspora, ele diz que Deus, ele trabalha com a multiforme graça, ou seja, o Senhor Deus, o texto sagrado de Efésios diz que quando ele subiu ao cativeiro, ele entregou dons aos homens. Isso é uma palavra de Deus à sua igreja e também uma palavra de cunho geral. Mas eu quero dizer para os irmãos que sempre foi desejo de Deus colocar no nosso coração um despertamento, um desejo de servi-lo com eficiência e eficácia. Os irmãos podem perceber que Deus, ele sempre outorgou do seu espírito para muita gente. Quando, por exemplo, Moisés recebe todas as ordens do tabernáculo, como deveria fazer, Moisés não era perito nessa arte de confeccionar, de utilizar utensílios, de fazer obras artesanais, mas a Bíblia Sagrada diz que tinha 2 vocacionados, um chamava Bezaleel e a outro Aholiabe. Eles eram filhos de Ur. Ur foi aquele parceiro de Moisés que levantou as suas mãos. Arão levantou uma das mãos de Moisés e Ur levantou a outra mão. Então o Senhor deu aos filhos daquele homem chamado Ur, Bezaleel, a capacidade, o despertamento, um interesse, uma vocação, uma inclinação para áreas de bordado, de utensílio e de outras coisas a mais, de maneira que ele confeccionou todo o tabernáculo. Eu quero dizer aos irmãos aqui nesta oportunidade que Deus, ele sai distribuindo os seus dons para toda a sua igreja, e que ninguém pode reclamar que é limitado, que tem complexo, que não sabe trabalhar na obra de Deus, que isso aqui não dá para mim. Não, a Bíblia está cheio de versículos aonde o Senhor nosso Deus, ele fala sobre a capacidade e a outorgação do seu Espírito, nos dando capacidade. Há um texto sagrado de Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 16, onde o apóstolo Paulo diz assim: assim pois, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Isso não depende de quem quer, isso não depende de quem corre, isso depende de Deus usar da sua bondade. E eu glorifico a Deus porque Ele usou da sua bondade para comigo, Ele usou da sua bondade para com você. Olhando para as suas próprias mãos, você pode não ver nada, mas a bondade de Deus encheu as tuas mãos de talento, de capacidade, de dons, de talento e de muitas outras coisas. Quem aqui tem da parte de Deus muitas coisas que adquiriu ao longo da sua caminhada cristã? Então, meus queridos irmãos, Deus é um Deus que dá. O texto sagrado de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 15, a Bíblia diz assim, o próprio Deus dizendo ao profeta Jeremias: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que apacentem vocês com conhecimento e com inteligência. Quem é que dá pastores, irmãos? É Deus. Quando o pastor Antônio Gilberto estava aqui no congresso da escola dominical, acho que foi em 2002, ele disse que viu uma igreja na região ali do sul, ali onde ele morava, que eles colocaram uma placa nessa igreja: precisa-se de pastores, : que seja bacharel em teologia, que fale bem a língua portuguesa, que pelo menos o idioma tenha fluência e que seja uma pessoa de bons relacionamentos. E eu pergunto aos irmãos, é desse jeito que acontece na obra de Deus? Não. A Bíblia diz que é Deus que dá pastores à igreja. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração.
Se a igreja quiser achar pastor bom para a congregação Getsemane e para todas as congregações de Bacabal, ela deve rogar ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Se o ciclo de oração quiser liderança para 2025, vai ter a reunião agora, nós devemos orar a Deus para colocar líderes segundo o seu coração. Se a mocidade quiser líderes, se a EBD quiser líder, se todos quisermos líderes ou líderes segundo o coração de Deus, não é tempo de brigar, de se rasgar, de disputar, de saber quem é melhor, de dizer que esse cargo é meu. É só entregar no coração de Deus e Deus vai achar você, Deus vai achar você, Deus vai achar todos nós e levantar e colocar na sua obra para a glória de Deus. Queridos irmãos, levante a sua mão assim, feche os seus olhos e diga: nós dependemos de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós dependemos da voz do Espírito Santo, nós dependemos da direção do Espírito Santo de Deus, para chamar, para convocar e para capacitar. Então, meus irmãos, é interessante dizer aos irmãos nessa oportunidade, que o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele disse que ele nos salvou, e ele colocou dentro de nós, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa palavrinha, antes de vocação, no versículo 9, ele chama de santa vocação. Repita comigo, diga, santa vocação. Repita comigo de novo, diga, santa vocação. Irmãos, essa vocação, ela tem que ser levada com muito zelo, com muito cuidado, porque é santa. O que você tem no coração e faz para Deus, isso aí é santo, tem que ser levado com bastante cuidado. O texto sagrado nos diz que foi Ele que colocou dentro de nós uma santa vocação. Isso tem que ser preservado. O que Deus te deu, Ele não deu mais para ninguém, é teu. É por isso que ninguém te toma, é por isso que você não precisa ter medo. Meu Deus, será se o pastor vai se lembrar de mim? Olha, meus irmãos, de uns tempos para cá, eu estou orando muito a Deus para que Ele me ache nos lugares e me conecte em lugares corretos, aonde Ele queira me colocar. E se Ele me tirar, me tire e deixe o meu coração em paz, porque aí eu não brigo com ninguém e fico na dispensação do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele é mestre em achar pessoas. Eu vejo o irmão correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, indo na casa de um profeta, todos respeito a esses homens que são usados por Deus, mas se Deus quiser te achar, Ele te acha no meio da rua, Ele te acha lá naquela comércio que tu vai, Ele te acha onde Ele quiser, Ele te acha, Ele te encontra, Ele te chama e Ele te prepara para o trabalho que Ele quer realizar através de você. O outro texto sagrado que fala sobre vocação é 1 de Timóteo 3:1, e diz que esta é uma palavra fiel, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Interessante que a chamada de Deus acontece de duas formas diferentes, ou acontece diferente para cada um de nós. Uns são chamados de forma específica, Deus chama, Deus revela, Deus usa alguém em profecia para te chamar, mas outros são chamados através de um desejo que Deus coloca no coração, e é chamada do mesmo jeito. Eu me lembro quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu estava morava ali na Florencio Monteiro com meus pais, e eu estava ali na André Mota, no Alto Cururupu, e uma irmã Iraci, ela era a mãe do Butão, e não sei se os irmãos conheceram aqui, já partiu para o Senhor, mas eu tinha uns 16, 17 anos, eu estava conversando com o Vinícius, um amigo meu, hoje ele mora em São Luís, ela parou assim no meio da rua, apontou o dedo para mim e disse: tu serás um pastor. Isso foi aos 16, 17 anos, isso aí nunca saiu da minha cabeça. Quando eu fui apresentado ao ministério, veio a lembrança dela, fui na casa dela e disse: irmã Iraci,
hoje eu estou no santo ministério da palavra de Deus. É Deus quem chama, é Deus que vocaciona, mas Deus também pode te inclinar, pode despertar em você um desejo de estar na sua obra trabalhando e as coisas acontecendo naturalmente. Olha, irmãos, como é bonito a gente trabalhar na obra de forma natural. Você se congrega, você canta, você participa dos trabalhos de forma assídua. Às vezes você pega o microfone, nem se sai tão bem assim na mensagem, no louvor, mas Deus fala com o seu pastor e diz assim: é ele que eu quero ali, é ela que eu quero fazer uma grande obra. E eu estou pregando aqui para pessoas espalhadas nesse templo, que Deus tem uma vocação aí, colocou uma vocação dentro de você, e você às vezes se esconde, não fala para ninguém, e fica pedindo sinal para Deus, mas hoje eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. É Deus que colocou esse desejo no teu coração, é Deus que colocou esse coração que queima na sua presença. Eu vim declarar aqui nesta noite que haverá crescimento espiritual aqui nesta congregação. Quem crê, levante a mão assim comigo. Eu vim profetizar que você vai crescer espiritualmente. Eu vim dizer para você que Deus vai te achar esses dias aqui nesse trabalho. Eu vim dizer para você da parte de Deus que essa vocação vai desenvolver, vai tomar forma, vai ganhar qualidade, e Deus vai te promover e te abençoar esses dias neste lugar. Quantos creem, diga glória a Deus. Quantos creem, diga glória a Deus. A obra ainda é de Deus. Quem acredita que a obra ainda é de Deus? Quem acredita que é Deus que chama? Quem acredita que é Deus que coloca? Quem acredita em novidades de Deus para esse ano na tua vida? Novidades de Deus. Eu sei, pastor Rodinei, que às vezes nós queremos que todas as pessoas fiquem nos cargos e departamentos, mas Deus tem as suas surpresas. Deus tem as suas surpresas. E eu acredito nas surpresas de Deus. Eu acredito no Deus que levanta. Meu desejo é que Deus levante constantemente, é que Deus erga pessoas constantemente. Eu quero dizer para os irmãos nessa oportunidade que nós somos privilegiados em sermos chamados por Deus para uma obra excelente, sem merecermos nada de nós mesmos. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça. Você pode chegar na posição que for, mas diga para si mesmo: eu não mereço, foi Deus que teve misericórdia de mim, não é eu. Pastor Valberto, eu trabalhei com ele, presidente Dutra, e ele costumava dizer uma frase que eu nunca me esqueci: o eu só dá certo entre o D e o S. Como é que fica? Deus. O eu só dá certo entre o D e o S. Não é você, não é sobre você, é Deus que usou de misericórdia. Nós fomos, irmãos, escolhidos por Deus. João 15:16 diz que não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Deus nos escolheu. Eu quero também dizer aos irmãos que Deus escolheu os discípulos de Jesus um a um, e a voz de Deus muda todas as circunstâncias. O Senhor chega em Mateus 9:9 para Levi, para Mateus, e disse: segue-me, e ele segue a Deus de forma assim rápida. E eu fico me perguntando o que foi que levou Levi a seguir a Jesus assim de forma tão rápida, tão brusca, tão rápida. É porque a voz de Deus explica tudo, irmãos. Quando Deus fala, Ele já explicou tudo. A gente só precisa ouvir uma palavra de Deus e já está tudo resolvido. Eles não perguntam para Jesus quanto é que vão ganhar, com que ano vão se jubilar, se tem aposentadoria, se tem algum benefício. Não, ele deixa a coletoria e vai e segue a Jesus. Jesus se responsabiliza pelo teu chamado, Jesus se responsabiliza pela tua vocação.
Eu estava conversando com a irmã hoje, ela preocupada por conta de dificuldades, falta de apoio, e dizendo algumas coisas, e eu disse a ela o que Paulo disse a Timóteo: irmã, olha para os meus olhos aqui. E ela olhou: deixa eu dizer uma coisa para você, cumpre o teu ministério, cumpre o teu ministério, faze a obra de um evangelista, pronto. Nós somos chamados, irmão, para cumprir o que Deus nos chamou. Vai ser fácil? Nunca vai ser fácil. Vai ter uma bancada de pessoas nos aplaudindo? Não é bom que esteja, porque muitas das vezes o elogio pode até servir de motivação, mas elogiar direto não é bom. Eu não recomendo as pessoas ficarem elogiando os outros direto, porque o coração vai inchando, vai vir na vaidade, e ele vai achar que é aquilo dali mesmo. Não elogie muito uma pessoa direto não, vá com calma. Então nós somos chamados para cumprir o nosso ministério. Nós não fomos chamados para pisar ou deixar o nosso pé na calçada da fama. Nós somos chamados para cumprir o nosso ministério. Avança, vá, prossiga. Eu quero te dizer que quando encerrar, você vai ter uma consciência tranquila e sabendo que aquilo que Deus te chamou para fazer, você cumpriu e fez para a glória do nome de Jesus. Quem quer ter força aqui para continuar o seu ministério? Quem quer ter força aqui para continuar a chamada? Quem quer ter força aqui para prosseguir aquilo que Deus fez na tua vida? Eu quero te dizer, vá, prossiga, avance, e Deus é com você. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos que quando nós somos chamados por Deus, as coisas acontecem de forma tão leve, tão tranquila. Diz a Bíblia Sagrada que João Batista está preparando o caminho para receber Jesus. Ele aponta o dedo para Jesus diante dos seus discípulos e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma hora que ele disse isso, 2 discípulos dele saíram. Eu não vou dizer 2 discípulos dele se perderam ou deixaram ele, porque ele não tinha fã-clube, mas 2 discípulos saíram, André e Pedro. Depois chegaram para Natanael, disse: nós encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E ele disse: lá de Nazaré pode vir alguma coisa? Vem ver. Quando Jesus chegou e disse: eu te vi debaixo da figueira, ele se espanta e diz: Senhor, é tu mesmo, é o Senhor mesmo. Deus achou aqueles homens. E eu quero dizer para os irmãos que todos que estamos aqui fomos atraídos pelo Espírito Santo e fomos chamados para uma tarefa aqui neste lugar, aqui nesta congregação. Qual é a tarefa que Deus te chamou? E o que você está fazendo com a tarefa que Deus te chamou? Por que você está procrastinando com aquilo que Deus te chamou? Por que você está adiando aquilo que Deus te chamou? Por que você está evitando, fugindo? Às vezes você sabe que o pastor vai falar com você, lhe dá uma oportunidade, você foge, você está com medo. Mas deixa eu te dizer, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de temor, de moderação e de ousadia para fazermos a sua obra aqui na terra. Meus irmãos, nós precisamos despertar a cada dia a vocação de Deus nas nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Paulo, ele diz para Timóteo, para que Timóteo não perdesse a vocação dele. E ele cita pelo menos 3 versículos, empurrando Timóteo, sacudindo Timóteo, chacoalhando Timóteo. O primeiro está em 1 Timóteo 1,18, ele disse: esse é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente tu foste objeto, combate firme nelas o bom combate. Eu não sei, irmãos, o que acontecia com Timóteo. Alguém diz que Timóteo tinha um problema muito sério de timidez, muito sério de desenvoltura com as pessoas. Tinha um problema também gástrico muito grande, e era também muito jovem.
Mas o apóstolo Paulo disse assim, a primeira coisa que Paulo diz a Timóteo, diz: esse é o teu dever, esse é a tua função, essa é a tua missão. Eu quero dizer, aplicando isso para todos nós que estamos aqui, esse é o teu dever, essa é a tua função, não foge dela não, abraça. Esse é aquilo que Deus te chamou, faz, realiza, faz alguma coisa na obra. Olha, irmãos, todos nós temos um dever para fazer. Eu fui chamado por Deus, de uns anos para cá, faz alguns anos, para estar em hospitais. Assim que o Laura Vasconcelos foi aberto, eu tive uma visão, que eu entrava no Laura e via muito sangue, muita fratura exposta. E os enfermeiros puxavam sangue no balde e no rodo. E uma voz do Senhor dizia assim: entra nesse lugar. Irmãos, eu faço trabalho lá, vez por outras, entro na UTI, ganho almas para Jesus, já vi muita coisa pesada. Mas às vezes eu estou em casa e passa alguns dias sem ir, e aquilo fica me incomodando, e o Senhor fica dizendo: faz, te levanta, vai lá, te coloquei naquele lugar. Esse é o dever. Deus me chamou para esse dever, e a gente vai. Um dia desse, o pastor Raposo disse: olha, uma pessoa me ligou aqui que está na UTI fulano de tal, e ele está desviado, querendo que um pastor vá lá. É tu que tem que ir lá. Eu digo: pois eu vou lá, debaixo da sua palavra eu vou lá. Para entrar na UTI é uma dificuldade, mas quando eu estou na porta da UTI, uma senhora me veio e disse: pastor, você quer entrar na UTI? Eu digo: eu quero. Pois entre, a porta está aberta. Visitei o Senhor, orei por ele, ele aceitou a Jesus, e pela glória de Deus está lá na eternidade. Esse é o teu dever. Te levanta, irmão. Tu sabes o que Deus tem te chamado para fazer. Tu sabes o que Deus tem te comissionado para fazer. Mas pastor, eu estou chateado. Deixa a chateação de mão. Vai chateado fazer a obra de Deus, mas faz a obra de Deus. Pastor, eu estou mal-humorado, eu não aguento olhar na cara do irmão. Faz, olha na cara dele, pede perdão, faz alguma coisa, mas faz o que Deus te chamou para fazer. Levante a sua mão assim, feche os seus olhos. Faz o que Deus te chamou para fazer. Faz o que Deus te chamou para fazer. Ele te tirou lá do mundo, te livrou da morte, te livrou de você ser morto lá naquele bar, naquela casa, naquele dia, e disse: eu vou te salvar, vou te lavar com o meu sangue, vou te colocar no meu reino, vou te batizar com o Espírito Santo, vou te dar dons para cantar, para pregar. E eu quero dizer uma coisa: eu quero ver você fazendo a minha obra. Glória seja dadas ao nome de Jesus. A outra palavra que Paulo dá a Timóteo está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14, para ele não ser negligente, não deixar a vocação morrer. Ele disse: olha, não te faças negligente com o dom que há em ti. A negligência, irmão, é a indiferença. A negligência é quando você abre mão. Eu digo isso debaixo do sangue de Jesus. Mas o que me faz despertar para estar no trabalho de Deus é aquilo que Deus vai me mostrando, os efeitos de trabalhos. E às vezes, irmãos, são trabalhos tão simples na nossa ótica, mas que gera assim uma unção na vida das pessoas e abençoa. Eu estava conversando com um oficial agora da Polícia Militar, capitão lá, e nós estávamos conversando naturalmente. Ele chegou assim para mim e disse: pastor, o senhor quer saber qual foi o dia que eu aceitei a Jesus como Salvador? Eu digo: diga, meu irmão, qual foi o dia? Ele disse: foi no dia que o senhor pregou, numa segunda-feira, lá no Templo Central. Naquele dia eu aceitei a Jesus. E eu digo: eu nem sabia que isso tinha acontecido. Mas quando você se levanta para fazer, muitas pessoas vão sendo abençoadas através do teu ministério. Muitas pessoas vão recebendo da parte de Deus algo maravilhoso
através do teu ministério. E o inimigo vai se levantar de todas as formas para que você abafe essa vocação, para que você não desperte essa vocação. Mas Deus me enviou aqui para te dizer: te levanta, não te faças negligente para com o dom de Deus que há em ti. A outra palavra que Paulo fala a Timóteo sobre essa necessidade de despertar a vocação está em 2 Timóteo de número 1, versículo 6. Pois por essa razão eu te admoesto que tu reavives o dom de Deus que há em ti, o qual ele foi dado pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus nos deu da sua graça e Ele diz: eu quero você mais avivado ainda, eu quero você orando mais, eu quero você se aplicando mais. Irmãos, a gente não tem ideia, quando a gente é disciplinado, quando a gente se entrega à vontade de Deus, a gente não tem ideia de lugares que Deus pode nos dar, nos levar e nos abençoar através de um grande avivamento nas nossas vidas. E você pode me perguntar: pastor, mas quais são os sinais de uma vocação que Deus coloca no meu coração? Geralmente, irmãos, Deus ele desperta a nossa alma para fazer algo. O que é que você mais gosta de fazer? Geralmente aquilo que Deus nos desperta para fazer é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu conheço uma irmã que o ministério dela é interceder. Ela chega para mim e diz: me dê o nome de todos os pastores. Bote aí, pastor, o nome de todos. Para quê, minha irmã? Porque eu quero orar por todos das madrugadas. Ela sai perguntando, quando ela vê alguém na igreja com problema em família, entre casais, ela sai anotando o nome, porque o ministério que ela recebeu de Deus, o dom, a graça, a inclinação é para a intercessão. Geralmente quando Deus vocaciona a gente, Ele coloca na nossa alma uma inclinação. Às vezes nasce uma inquietação e um interesse. Às vezes você tem uma predisposição para aquela área e você vai trabalhando e Deus vai aprimorando esse dom que Deus te deu, e é um dom muito especial. Eu quero dizer para os irmãos nessa oportunidade que Deus ele é mestre em recrutar trabalhadores para a sua seara. E aqui nessa noite eu estou diante de muitos trabalhadores. Esses trabalhadores se completam entre si. E quando a gente se une, a gente faz um trabalho maravilhoso para a glória de Deus. Você pode fechar seus olhos? Deixa eu só levantar minhas mãos sobre essa congregação aqui, em nome de Jesus. Os irmãos creem que agora nessa noite, nesse dia, nesse domingo, nesse culto de missões, o Senhor passeia sobre essa igreja e vai queimando o teu coração, e vai colocando no teu coração algo para você realizar aqui nesta obra. É um segredo só seu e Deus, mas já já isso vai se tornar público diante de todas as pessoas. E alguém vai dizer: mas eu não vi essa capacidade nele. Mas é bom que você não veja, porque Deus vai ser glorificado através da sua vida, para o bom nome e o bom andamento do seu trabalho nesta noite. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo vai despertar corações aqui, e aqueles que estão há muito tempo parados, aqueles que estão há muito tempo paralisados, quem sabe uma decepção, uma tristeza, um desânimo, levou você a sufocar a sua vocação. Nesta noite, Deus, Ele tira todo obstáculo, Ele tira todo rancor, Ele limpa seu coração, Ele sopra o seu Espírito sobre você nesta noite e diz: eu te jogo para frente, eu te lanço mais para frente, eu vou te usar poderosamente nas minhas mãos. Meus irmãos, quando nós temos uma vocação de Deus, nós fazemos uma oração como Moisés fez, lá no capítulo 32 de Êxodo, quando ele fala com Deus: Senhor, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Mas o que me impressiona ali
No capítulo 32 de Êxodo, é quando Moisés faz uma oração a Deus simples, rápida e bem objetiva. Ele chega para Deus, irmãos, e diz assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Aqui tem irmãos que já viram a glória de Deus, mas nunca mais viram outra vez. Deus vai voltar a mostrar a sua glória para você. Deus vai despertar você novamente para um tempo de muitas bênçãos. Mas o que me preocupa também, irmãos, é o abandono da vocação hoje em dia. E o que leva as pessoas a abandonarem a sua vocação? Primeiro, perderam o prazer pela presença de Deus. As pessoas não têm mais aquele prazer. Hoje em dia, eu não sei aqui na congregação, mas a gente vai dirigir um culto, aí tem que fazer o flyzinho, depois a gente tem que fazer uma linha de transmissão, depois a gente vai no WhatsApp individual de todo mundo, não falte, hoje é culto. Eles já sabem que é culto, mas é empurrando, é jogando assim, vamos lá, porque as pessoas estão perdendo o prazer pela presença de Deus. Quando a vocação vem novamente, irmão, prazer nasce de novo no nosso coração, e a gente começa a fazer as coisas de Deus com mais amor, ler a Bíblia com prazer, se congregar com prazer, orar com prazer, estar na presença de Deus com prazer nas nossas vidas. Às vezes algumas pessoas perdem a vocação porque eles se prendem mais nas suas atividades profissionais do que nas riquezas do reino de Deus. No seu trabalho tem um pontozinho que, se você chegar atrasado, vai ser descontado do seu salário. Mas na igreja, às vezes, você chega na hora que você quer. Às vezes no trabalho você bate qualquer tipo de meta, mas na igreja você releva, você vai empurrando com a barriga. E alguns dizem assim: não, mas é só no outro ano que eu vou entregar esse cargo e o trabalho vai sofrer. Não, eu quero te dizer, deixa Deus despertar essa vocação, para que a qualidade na sua obra melhore a cada dia. Curva a sua cabeça, deixa eu encerrar essa mensagem e orar por você nesta oportunidade. Alguns perderam a vocação e a alta produtividade no reino de Deus, porque deixou a vaidade, a distração tomar de conta e perder o brilho do Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você, mas lembre-se que é você que tem que fazer isso em primeiro lugar. Deus está aqui para mudar a tua sorte. Deus está aqui para mudar aquilo que está empatando você de crescer espiritualmente. Nós vamos ter, irmãos, nesses últimos dias, por conta da volta de Jesus, alguém diz que será um grande avivamento. Eu creio no despertamento dos irmãos. Eu creio que nós vamos voltar ao primeiro amor. Se você deseja voltar ao primeiro amor, faça uma oração, diga: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, Senhor, voltar àquele crente fervoroso que eu sempre fui. Mas aconteceu algumas coisas, decepções, mas eu quero te dizer, Deus está vendo todas essas coisas. A mocidade vai voltar a falar em línguas durante os trabalhos, e evangelização e crescimento de mais jovens nessa congregação. Os líderes sejam vocacionados por Deus nesta oportunidade. Eu quero dizer que você vai voltar a pregar novamente. Eu quero declarar em nome de Jesus que os dons vão operar no meio da igreja novamente. Deus vai te levantar em profecias novamente. Se você era daquele crente que falava em línguas, cantava em línguas, interpretava línguas, a vocação vai ser despertada e vai vir tudo de novo sobre a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu declaro em nome de Jesus, só levante a sua mão assim comigo, em um grande projeto vocacional de Deus sobre este lugar. Eu declaro o fogo de Deus sobre a tua vida.
Eu declaro despertamento espiritual na tua vida. Eu declaro que você vai se levantar pelas madrugadas inquieto, e vai dobrar o joelho no pé da cama e vai dizer para Deus: Senhor, eu não aceito essa vida que eu estou vivendo. Faça de novo na minha vida. Faça novamente na minha vida. Senhor, faz de novo. Eu quero viver as grandes experiências que eu já vivi contigo na minha vida espiritual. Seja, irmãos, em nome de Jesus, e receba essa palavra. Viva uma vocação de Deus na sua vida.